Efeito direto, porque as pessoas têm que acreditar no que eles estão dizendo. Aqui eu posso mentir. Assim, né? Ah, não, aqui tá ali. Posso mentir. Pode falar a verdade. Pode até falar a verdade aqui, né? Então tá. Eu vou pedir, o senhor pode falar até um pouco mais alto para ficar melhor a gravação, né? Tá. Então fica livre para pensar um pouco como é que tem lidado com esse campo da economia criativa, qual a tua percepção, importância, problemas, provavelmente, né? Deve ter. Uhum. Então, é livre. É livre, ok. Sempre me chama a atenção que no campo das ciências humanas as coisas vão mudando de nome sem mudar muito de conteúdo. Há um tempo atrás, toda essa questão que hoje está sendo discutida com o rótulo de economia criativa vinha com a etiqueta das indústrias culturais. Hoje mudou um pouco a etiqueta, como eu disse, e se ampliou consideravelmente o campo. Antes, indústrias culturais eram basicamente cinema, música, a editora de música, né, os livros. Hoje, por economia criativa se entende muito mais coisas. Então, por exemplo, a criação em moda, né, a criação de games, por exemplo, então toda a parte digital. E o que nós tínhamos que saber é se de fato essa ampliação corresponde a alguma coisa real, efetiva ou não. Quando eu estava para vir para cá, um jornalista da cidade aqui de Porto Alegre me perguntou se a economia criativa mudava alguma coisa na vida do museu que eu dirijo, uma vez que trabalho no MASP em São Paulo. E eu disse para ele, não muda, pelo fato de existir um campo chamado economia criativa, ou pelo fato de a economia criativa ser um dado econômico concreto, não quer dizer que as coisas não mudem. E, de fato, nenhuma mudança houve para a vida do museu, nem agora, nem antes, quando o rótulo era outro. Me lembro também que o jornalista perguntou se a economia criativa ia poder corrigir a assimetria existente entre alguns artistas no campo. Eu creio que ele se referia aos artistas visuais. Alguns artistas que ganham muito dinheiro e outros artistas que não ganham nada com a sua arte. E eu falei, por que não? A economia criativa não vai ajudar isso. São questões que dizem respeito a um universo muito mais amplo do que simplesmente a produção econômica em si, e que a economia criativa não está aí para corrigir as injustiças da vida. A vida é injusta, né? E não adianta muito a gente querer esperar que uma atividade, tenha ela ministério, não tenha, etc., corrija, não vou chamar de distorções, mas as diferenças da cultura, as diferenças culturais, né? Então, resumindo, é um campo amplo, não é exatamente novo, é um campo que foi ampliando ideias, concepções, dimensões que existiam antes, e é um campo que favorece muito mais a economia do que a cultura, por enquanto. Não, essa primeira gravação tá... Não durou nem uns 10 Duas curiosidades, porque faça o papel do espectador. Eu não é bem a minha formação, mas achei bem interessante eu dizer que não é um campo novo a economia criativa, ao mesmo tempo que eu tenho as coisas que eu tenho lido sempre fala muito no campo novo, se vende como novo, mas seria um velho rejuvenescido, ele está disfarçado, um velho disfarçado, aquela indústria cultural, já vem desde lá daquela crítica da escola de Frankfurt. Será que ela deu a máscara é uma maquiagem? Como é que a gente interpreta? Porque tem muito uma ideia de inovação e que se quem estiver fora dessa ideia da criação, da criatividade, está fora, no mundo pós-industrial, né? Então vai ficar muita gente de fora. Mas a sua ideia da maquiagem é interessante, porque eu me lembro em São Paulo, quando nós temos em São Paulo um jornal muito tradicional, conservador, chamado de Conservador, que é o Estado de São Paulo. E num determinado momento, se não me falha a memória, dos anos 70, eu creio, o Estado de São Paulo lançou um jornal que se queria mais ágil, mais jovem, e capaz de ser lido também pela camada jovem da população, uma vez que o Estado de São Paulo era lido supostamente pelos mais velhos, os banqueiros, etc. E o Estado de São Paulo lançou um jornal que se chamava Jornal da Tarde. O Estado de São Paulo saía pela manhã, o Jornal da Tarde saía pela tarde, era vespertino. Mas desde que
E naquela época havia um conservador, um cronista conservador, um intelectual conservador, chamado Gustavo Corsão. Alguns o chamavam de conservador, outros o chamavam de reacionário. E, se não me falha a memória, o Gustavo Corsão era um dos colunistas do estado de São Paulo, ou poderia ter sido. E quando saiu o Jornal da Tarde, depois de alguns meses que o Jornal da Tarde tinha saído, as pessoas passaram a se referir ao Jornal da Tarde como o Gustavo Corsão de jeans, para dizer que o estado de São Paulo tinha feito justamente uma maquiagem, mas continuava o mesmo jornal velho, o mesmo velho jornal de antes, né? Com a economia criativa em relação à indústria cultural, é mais ou menos o mesmo que se passa. A universidade, ela não gosta que a gente diga isso, eu sou da universidade, mas a universidade na área de ciências humanas, onde as reais novidades são poucas, você tem a cada tanto de criar novos conceitos, novas disciplinas, novos campos de trabalho, e justificar com isso, você pode justificar pesquisa, uma série de coisas. Isso ocorre, de fato, e ocorre um pouco com aquilo que hoje em dia a gente está chamando de economia criativa. Não é inteiramente uma maquiagem, porque, como eu disse para você, há campos que existem agora que não existiam quando a indústria cultural, enfim, era o conceito dominante, né? A própria indústria da tecnologia, dos softwares, informática, tudo isso, o mundo digital não acontecia antes, não existia antes, foi agregado, né? Mas o que nós temos que nos perguntar é se de fato há alguma real novidade de fundo dentro do campo, por exemplo, digital, né? A gente sabe que uma nova tecnologia muda a cultura, mas o que nós temos, isto é indiscutível, não tem a menor dúvida, esse é um princípio que vem desde o século XIX. O próprio Marx já sabia que nova tecnologia muda a cultura, altera a cultura. Essas novas economias digitais mudaram a cultura, mas o que nós temos que perguntar é se de fato há uma mudança de fundo do ponto de vista econômico e do ponto de vista, digamos, do aporte que pode trazer a cultura. A cultura ganhou alguma coisa com esse rótulo, ou que ganha mais é a economia, ou que ganha mais é a universidade? Essas são as perguntas que a gente tem que responder. E acho que você já tem duas perguntas ainda, vou dar só final da primeira fala foi quando o senhor disse que a economia ganhou muito mais do que a cultura nessa emergência da economia criativa. E aí eu justamente quero reforçar essa afirmação e pedir para explorar um pouco onde é que o senhor vê que a economia ganha mais e onde é que está esse déficit da cultura, sabe? Onde é que porque achei instigante isso aí, que está bem diferente do que muita gente tem falado aí, né? Tem pregado, quase professado, de que o futuro da cultura via economia talvez não seja tão... Talvez até prejudique certas formas culturais, né? Prejudique a própria tal da diversidade cultural, ou não? Eventualmente. Veja, como que eu começo a responder isso aqui? Desde os anos 80, pelo menos, certamente 90 do século passado, muitos de nós que trabalhamos na área de política cultural, né, começamos a insistir na ideia junto aos governos, sobretudo, que nunca deram atenção à cultura e continuam não dando, no Brasil e fora do Brasil também, alguns países mais, outros menos, né, mas governos que nunca tinham dado maior atenção à cultura, e mesmo iniciativa privada, os empresários, a sociedade civil, que nunca tinham dado maior atenção à cultura e que consideravam que a cultura era um depósito de ideias, às vezes nobres, elevadas, etc., mas que não tinham muita interferência no campo real, na vida real. E nós procurávamos, muitos de nós, eu, por exemplo, também, né, mais como uma estratégia de trabalho. Olha, não vamos discutir cultura do ponto de vista de conteúdo, se ela traz bons valores ou maus valores. Vamos ser bastante pragmáticos. Cultura gera o fato econômico ou não gera? É claro que gera. Eu tenho um dado que talvez não seja deste ano, mas acredito que ele continua válido. No Brasil tem mais gente empregada em cultura do que na indústria automobilística. Mas se você for ver,
os incentivos fiscais vão todos para a indústria automobilística e não para a cultura. Quando houve a crise de 2008 no Brasil, que continua se alastrando e vai e volta, agora este ano vai estar de novo instalado aqui, não é? O governo federal de Brasília deu, eu me lembro disso, 8 bilhões de incentivos fiscais à indústria automobilística, que emprega menos gente do que a cultura. E para a cultura não saiu nem 1 bilhão, quer dizer, nem a 8ª parte. É isso que eu digo quando eu me refiro ao fato de que a ideia de economia criativa aproveita muito mais a economia do que a criatividade, né? Essas coisas nós quisemos mostrar para governos e empresários que não eram exatamente como se estava dizendo. Havia muito mais gente no campo da cultura trabalhando e vivendo da cultura do que em outras áreas. Claro que a gente entende que, por exemplo, um carro, eventualmente você exporta. Acho que o Brasil está com dificuldade, na verdade, hoje, até para exportar carro, mas enfim. O carro tem um preço unitário alto, você recolhe 40% de impostos praticamente em cima dele. Em cima da cultura você não leva tanto imposto assim, você não recolhe tanto imposto assim. Mas isso pensando numa lógica estritamente econômica. Se você for pensar na quantidade de pessoas que conseguem manter uma casa, que conseguem pôr alimentos em casa, a família comer, porque trabalha na cultura, você verá que ela é muito mais significativa do que o outro lado, a economia dura. Mas, aparentemente, apesar de todos os discursos sociais dos governantes, etc., os governantes não estão prestando atenção nesse fato. A cultura está no dia a dia das pessoas, inclusive do ponto de vista da manutenção das necessidades básicas, enquanto que o outro lado não. É por isso que eu digo e continuo dizendo que ideias como a de economia criativa ou de indústria cultural aproveita muito mais a indústria do que a cultura, aproveita muito mais a economia do que a cultura. Para finalizar, diretamente do ambiente que eu trabalho, do departamento de fusão cultural, né? Estou fazendo ali. Talvez é mais uma opinião, né? Talvez não é algo que o senhor tenha refletido mais diretamente, mas a gente percebe, por exemplo, que existem vários setores que produzem, que trabalham, difundem cultura, né? Assim como existe todo um trabalho no Plano Nacional da Cultura, de se trabalhar uma ideia de, enfim, a cultura como uma política de Estado, de governo, enfim, tem toda uma grande diversificação, onde o Ministério da Cultura ele é muito forte, seja pela Lei Rouanet, toda uma série de questões. O que a gente tem observado? Que a universidade, ela também tem esse papel que é desempenhado historicamente, por exemplo, do Departamento de Fusão Cultural, a produção de cultura, no qual todo o subsídio e a verba não vem pela cultura, vem pelo Ministério da Educação, que muda muito, né? Bom, isso é algo que eu vou estar trabalhando um pouco, pensando um pouco, refletindo um pouco enquanto funcionário do departamento, né? Mas o que eu gostaria de aproveitar, já que o senhor está aqui, trabalha muito com cultura, é pensar o espaço da universidade na produção da cultura, não necessariamente na parte crítica, na parte teórica, conceitual, da pesquisa, mas mais vinculado na área da extensão, da produção mesmo, de oferecer shows, espetáculos, espaços culturais, né? Enfim, como é que o senhor vê esse campo, enfim, até para trazer novas ideias a respeito, né? É uma observação muito interessante a sua, muito relevante. A universidade brasileira tradicionalmente não produz cultura propriamente direta, né? A menos que ela tenha cursos ligados com isso. Então, por exemplo, a USP em São Paulo, que eu conheço um pouco melhor, por ter trabalhar lá, ela tem departamentos de cinema, então ela forma diretores de cinema, fotógrafos, etc. Tem um departamento de teatro, tem um departamento de música, outro de artes visuais, e com isso ela vai efetivamente formando profissionais que em seguida vão atuar fortemente no mercado, né? Eu não tenho nenhum medo da palavra mercado. A tal ponto que eu me lembro, final do século XX, era praticamente impossível ter um filme brasileiro que não tivesse alguém da ECA trabalhando. Não estou dizendo que seja bom profissional ou mau profissional, é uma questão estatística. Então, a Universidade de São Paulo, talvez isso mesmo aconteça aqui, tem uma forte presença na preparação do profissional, que depois vai produzir cultura, mas ela mesma diretamente não produz cultura em si, né? A Universidade de São Paulo, por exemplo, tem uma orquestra sinfônica, ela se exibe. A Universidade de São Paulo tem um cinema que tem uma presença forte, tem uma programação forte, etc.
Mas fica mais ou menos tudo isso fechado dentro da universidade mesmo. Ela não chega a levar isso de maneira intensa para a sociedade enquanto cultura. Não sei aqui em Porto Alegre como a questão se dá. A universidade poderia, sim, de fato, digamos, apoiar mais a produção dos próprios alunos, do próprio corpo docente, né? Houve em São Paulo, na Universidade de São Paulo, durante algum tempo, um trabalho de apoio exatamente àquele criador que quando ainda pouco se falava de economia criativa, é o trabalho do aluno criador que pudesse se sobressair. Agora, eu de qualquer forma diria que o papel mais importante que a universidade pode representar em termos de cultura é exatamente na educação para a cultura. O Brasil é um país onde a educação é largamente desculturalizada. A educação se faz sem cultura. A tal ponto que eu diria que, no fundo, o que o Brasil tem não é cultura, é treinamento, é adestramento, não é de fato educação. Portanto, a universidade poderia ter um papel muito importante se ela se abrisse mais para a cultura dentro da formação, dentro da preparação do seu aluno. Aí ela estaria dando um decisivo apoio à cultura. Eu, particularmente, acho que uma das formas da cultura se consolidar, se expandir num país como o Brasil é através da educação. Ela aproveita indiretamente da educação.